os vasos. O Senhor, aleluia, já usou o varão aqui, aleluia, falando sobre, aleluia, aleluia, a videira verdadeira que é Jesus, e nós somos os ramos, e todos nós devemos dar muitos frutos. Porque Jesus disse que toda árvore, todo ramo que está nele dá muito fruto. E eu creio que aqui cada um de nós está ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu peço, aleluia, eu falo para a igreja aqui, aleluia, não me estranhe não, porque eu era tão ruim, que Deus, aleluia, foi lá no lamaçal me buscar, dentro dos presídios, dentro do tráfico, dentro das bebidas, das brigas, dentro da violência, e Ele me tirou um coração tão ruim que tinha dentro de mim, e colocou um coração quebrantado de uma forma que eu só sinto a presença dele chorando. Então não estranhe não quando eu estiver chorando aqui, é porque eu estou chorando de alegria, porque pela misericórdia nossa família é tudo assim, bravo. Mas olha o jeito, ó, chorando. É tudo chorando na presença do Rei. Tudo quando sente a presença de Jesus. É chorando que nós adoramos a Deus. E eu choro de alegria. Porque ele foi lá no lamaçal, dentro do Roger. Dentro, aleluia, do presídio Monte Santo de Campina Grande. Dentro das cadeias de solidariedade. Aleluia, levar o seu evangelho através dos seus escolhidos, remanescentes. E hoje, por conta disso, eu estou aqui. Aleluia, pregando esse evangelho que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para levar para o céu. Aleluia, esse evangelho do reino. Aleluia, que Jesus nos confiou. E Ele, aleluia, nos transformou e disse hoje para mim e para você. Aleluia, 1 Pedro capítulo 9, aleluia, capítulo 2, versículo 9 diz assim, a palavra do Senhor. Porque vós sois um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, aleluia, um povo exclusivo do Senhor, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque no outro tempo nem povo você era, mas hoje você é povo de Deus. Deu glória a Jesus. Eu creio que aqui tem um povo pentecostal, tem um povo que adora, tem um povo que glorifica, porque desde o momento que eu cruzei essa porta, esse batente, eu senti a presença do Rei da Glória, eu senti a presença do Senhor, aleluia, e é por isso que eu estou alegre. Eu digo hoje para você nesse momento, não receba palavra, aleluia, que venha, aleluia, lhe deixar na caverna. Não receba, aleluia, palavra, aleluia, de dizer que você não pode, de dizer que você é um fracassado, que você é um fraco, que você é um derrotado. Não receba, porque a palavra do Senhor, lá no livro de Jeremias. Pode sentar, igreja do Senhor, pode sentar. Nós vamos sentar na mensagem, mas o Senhor está me dando essa palavra para me dizer para você: você é mais do que vencedor, por aquele que Ele chamou. Você é mais do que vencedor, porque o Senhor, a palavra de Deus diz no livro de Jeremias 11, aleluia, 29, 11. Porque eu nem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que espereis. Jesus tem pensamentos bons para você. Jesus, Ele veio para dar vida a você e a mim, vida com abundância. Quer dizer que não vai ter aflição sim, mas mesmo na aflição você será mais do que vencedor. Quer dizer que não vai ter perseguição sim, mas faça como o apóstolo Paulo, aleluia, eu em nada tenho minha vida por preciosa, porque, aleluia, o viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho, aleluia. Então o Evangelho de Cristo
Cristo é isso. É você alegre, aleluia, mesmo no meio do deserto. É você, aleluia, glorificando a Deus, mesmo no meio das perseguições. Porque o Senhor, aleluia, Ele, aleluia, nos traz um evangelho genuíno, aleluia, Ele coloca em nosso coração um evangelho genuíno. E com os falsos profetas, tem, aleluia, infelizmente se levantado, aleluia, porque é o cumprimento da Bíblia. O Senhor disse que surgirão, aleluia, que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas, enganariam a muitos. E nós vemos muitos falsos profetas nos últimos dias, falsificando o Evangelho de Cristo, aleluia, pregando apenas vitórias, bênçãos, pregando apenas chaves, pregando apenas, aleluia, o Evangelho vai de oba-oba. Mas o Evangelho que Jesus, ele vem, aleluia, nos trazer, aleluia, nessa noite, é o Evangelho, aleluia, aonde nós temos a aprender a palavra de Deus desde o princípio aqui, é sobre ensinar. Os varões aqui só a respeito do ensinamento. Então eu e você hoje vamos aprender com os remanescentes, aleluia, que não se venderam, que não se dobraram, aleluia, que deram a própria vida em por amor do Evangelho. Nós vamos aprender, meu irmão. Eu sei que você já sabe muita coisa, mas ninguém sabe tudo. Só Ele tem para nos ensinar. E hoje Ele vai nos ensinar a respeito, aleluia, dos atos dos apóstolos, da igreja primitiva, a qual, aleluia, vem falar o meu e o seu coração. Tudo aquilo que o Senhor, aleluia, Ele colocou, aleluia, hoje na minha boca, para passar para você, mas primeiro passar para mim. Irmãos, é coisa tremenda que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia. Nós podemos ver, meus irmãos, que nos últimos tempos, poucos são aqueles que pregam sobre aflição. Poucos são aqueles que pregam sobre arrebatamento. Poucos são aqueles que pregam sobre santidade. Poucos são aqueles que pregam, aleluia, sobre, aleluia, separação do mundo. Porque igreja quer dizer eclesia. Ela significa separados, tirados para fora. Aleluia, glória a Deus. Nós somos tirados para fora do pecado, irmãos. Mas não quer dizer que nós vamos menosprezar os pecadores. Nós somos tirados para fora do mundo, aleluia, do mundo que eu digo é do mundo pecaminoso, mas não quer dizer que nós vamos, aleluia, virar as costas para aqueles que estão no mundo, morrendo e indo para o inferno. Nós somos tirados, aleluia, para fora, aleluia, daquilo que desagrada a Deus, mas não quer dizer que nós vamos, aleluia, andar orgulhosos e soberbos, nos achando melhores do que, aleluia, todas as pessoas que estão no pecado. Aleluia, glória a Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos, vamos aprender a primeira coisa com Jesus, nós já aprendemos hoje. Jesus quebrou um protocolo, usando o nosso irmão aqui, Gildeban, a respeito de uma mulher samaritana que estava num poço, aleluia, tirando água, que a mulher, aleluia, a minha esposa citou sobre isso também, que ela tinha tido 5 maridos, que ela tinha vários relacionamentos, e eu fiz um esforço grande, viu, pastor, mas eu não sei se Jesus vai deixar eu entrar nele, não. Vou pregar o que o Espírito Santo está me dando aqui, amém? Olha, Jesus ele quebrou todos os protocolos. Primeiro, judeu nenhum ia em Samaria. Judeu nenhum chegava até aquele poço em Samaria. Por quê? Porque não tinham conexão, conversa, amizades, os samaritanos com os judeus. Jesus quebra o primeiro protocolo. Aonde Jesus vai? Lá no poço de Jacó. Aleluia. Jesus poderia, aleluia, matar a sua própria sede, porque Ele pode tudo. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder do céu e da terra. Mas Ele fez o quê? Usou a estratégia para chegar naquela mulher que estava tirando poço, água no poço.
Dá-me de beber, mulher. Ela disse, como eu posso dar-te de beber, tu sendo judeu e eu sendo mulher samaritana? Porque os judeus, eles não convivem com os samaritanos. E ele disse, se tu beber dessa água, voltarás a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Porém, jorrará em ti uma fonte, aleluia, nascerá em ti uma fonte que jorre água, jorre para a vida eterna. Jorre água para a vida eterna, isso é, aleluia. Ela nunca mais, aleluia, ia ter aquilo que nós tínhamos. Sede de pecar, sede de mentir, sede de se prostituir, sede, aleluia, de usar droga, de fumar, de beber, aleluia. A gente ia nascer de novo. Jesus ia nascer, aleluia, fazer nascer em nós uma fonte, naquela mulher uma fonte, como fez em nós, de alegria, de gozo, de paz, aleluia, de fazer a sua vontade. Irmãos, então Jesus, ele começou a nos ensinar quebrando os primeiros protocolos. Talvez nós precisamos, irmãos, aprender hoje a quebrar protocolos como a igreja primitiva, como Jesus. Jesus, ele escolhe homens que não tinham nada a ver, nada a ver. Ele poderia ter escolhido os doutores da lei, os estudiosos da Torá, da palavra, mas ele escolheu quem? Pescadores. A Bíblia diz que Pedro era inculto e letrado, mas Jesus incumbiu ele de quê? Apacentar o rebanho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus escolhe um homem perseguidor, lá na frente, o apóstolo Paulo, o qual era perseguidor da igreja. Era tão zeloso da lei que ele perseguia os servos do Senhor. A Bíblia diz que ele consentia em morte, em apedrejamento, ele levava em prisão, ele, aleluia, fazia tantas barbaridades com os servos do Senhor. Mas Jesus teve um encontro com ele e faz ele, aleluia, um dos maiores evangelistas, ou se não o maior, que nós ouvimos falar até hoje. Aleluia. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, para não ficar nas minhas palavras, pode ficar sentado mesmo, igreja. Aleluia. Nós podemos aprender, irmãos, muitas coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Aqui, aleluia, o livro de Atos dos Apóstolos, a primeira coisa, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! Você veja, a primeira coisa que Jesus falou, aleluia, aos apóstolos aqui: recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eles receberam o poder do Espírito Santo. Aqui em Atos 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia! Você veja, irmãos, que o Espírito Santo desceu. Jesus prometeu aqui, em Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos capítulo 2, eles receberam o poder, desceu o Espírito Santo e encheu todos que estavam na casa, estavam reunidos, aqui como nós estamos reunidos. O Espírito Santo, aleluia, encheu aqueles homens. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, aqueles homens cheios do Espírito Santo começam a se formar a igreja. E, aleluia, nós podemos vir aprender
aqui a respeito da igreja. O que é que eles começaram a fazer e o que nós precisamos, aleluia, reaprender com aqueles apóstolos, com a igreja primitiva, aqui, aleluia, no capítulo 2, versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra, irmãos. Primeiro, os apóstolos receberam, aleluia, um alerta do Senhor, que iam receber o poder do Espírito Santo. Segundo, eles se reuniram, como nós estamos reunidos aqui, e muitos estão reunidos em outros apriscos, em outros lugares, independente de placas, porque Deus não é Deus de placas. Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia, Por glória a isso que nós Deus. não podemos fazer acepção ministerial. Deus é o Deus de todos aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amados, o que nós aprendemos aqui? Os apóstolos se reuniram, não só eles, mas todos aqueles que confessaram ao Senhor. E o Espírito Santo desce e enche aqueles homens de um poder sobrenatural. A Bíblia diz que era um poder, aleluia, como de um vento, aleluia, um vento muito forte. Em outras Bíblias diz assim, um vento veemente. E eles viram como línguas repartidas como de fogo. Aleluia! Aqui nós podemos ver a primeira coisa que eles fizeram. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vejam que eles, aleluia, buscaram o conhecimento. As pessoas começaram a aprender com os apóstolos, com aqueles que Jesus levantou como os líderes. Aleluia, A glória a igreja Deus. começou a aprender, começou a buscar, aleluia, entendimento, aleluia, através daqueles homens de Deus, os quais Jesus levantou, aleluia, à frente do ministério. Na comunhão, a comunhão é o quê? A Bíblia diz em outra parte lá, aleluia, que o servo do Senhor, os servos do Senhor, aleluia, eles precisam andar, aleluia, de comum acordo, numa só unção, num só espírito, numa só fé. Aleluia, precisa haver, aleluia, uma ligação espiritual, aleluia, onde todos nós estejamos, aleluia, unidos, reunidos, não só, aleluia, materialmente, mas principalmente espiritualmente. Aleluia, Que diz glória a assim, Deus. a unidade do Espírito Santo. Hoje nós citamos lá na escola dominical o que é a unidade, pastor. Vamos fazer uma comparação. Um saco de batata, ele vem com várias batatazinhas. A gente chama lá no sertão batatinha. Só que depois que aquelas batatas elas são desmanchadas, vamos comparar assim, num grande liquidificador, puladas e feitos, ela é misturada. Ela é, aleluia, ela vira uma unção. Ela se junta de uma forma que vira unidade. Então assim que o crente tem que ser unidos na unidade do Espírito Santo. Numa só unção, numa só fé, num só pensamento. Aleluia! Numa só oração. Nós podemos aprender aqui a união dos Atos dos Apóstolos. Aleluia! No partir do pão. Você veja aqui na igreja primitiva que ninguém passava necessidade. A Bíblia diz que eles, aleluia, os que tinham, aleluia, levavam, colocavam os pés dos apóstolos, e os apóstolos iam lá e dividiam com quem tinha necessidade. Ninguém padecia necessidade. Havia amor, o amor que está se esfriando nos dias modernos.
Jesus disse que, aleluia, nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Eu lhe faço um alerta nessa noite. Não deixe o amor de Jesus esfriar no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Quando você perceber que o primeiro amor, ele está saindo da sua vida, clame a Deus. Jeremias 33, versículo 3, Jesus, o Senhor disse assim: clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, Clame glória a Deus e diga: Senhor, renove em mim o primeiro amor. Senhor, aleluia, não retires de mim o teu espírito. Senhor, perdoe as minhas falhas. Senhor, aleluia, o que é que está me afastando do teu primeiro amor? Aleluia. Sabe por quê? Porque quando o ser humano, o crente, o cristão, o servo de Deus, ele perde o primeiro amor, segundo a palavra do meu mestre, do seu mestre, do Messias, do Rabi, do Rei dos Reis, a pessoa está caída. Lá no livro de Apocalipse ele diz assim, a uma igreja, a certa igreja, ele elogiou a igreja, aleluia, maravilhosamente bem. Diz que tens, mesmo na pouca força, não negaste o meu nome. Aleluia. Mas ele disse assim lá um pouquinho mais à frente. Ele passou o óleo primeiro. Depois ele deu uma latadinha segura naquela igreja e disse assim: lembra-te, pois, tenho porém contra ti. Olha só o que ele disse: que já perdeste o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às primeiras. Palavra do rei. E ele, aleluia, revelou a João para escrever, para hoje nós estarmos ouvindo e aprendendo do Senhor. Não deixe que o primeiro amor apague dentro de você, porque como foi falado aqui, já tem muitos que já perderam. Tem muitos que, aleluia, nem sentem mais a presença do rei. Tem muitos que dá gritos de alegria com o seu time de futebol no coração que faz um gol, mas não tem coragem de dar um glória para o Rei dos Reis, que resgatou, aleluia, do lamaçal do pecado. Se alegra, aleluia, no meio dos amigos, mas não sente mais alegria com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ele busca, aleluia, de todas as formas o defeito do irmão, uma falha do irmão, mas não consegue ver, aleluia, as várias qualidades que o irmão tem. Ele procura de todas as formas matar, aleluia, aleluia, a ovelha que está de pé, mas não tem coragem de buscar a ovelha que se perdeu e foi jogada lá pelo caminho. Então nunca deixe, irmão, o primeiro amor, aleluia, morrer dentro de você. Porque naquele grande dia que Jesus viu, ele disse: bem-aventurado é o servo, quando eu voltar, achá-lo servido assim. Em verdade, aleluia, o colocarei sobre todos os meus bens. Então procure ser um servo fiel, um servo, aleluia, aleluia, que dê fruto, um servo que granjeia talentos, porque o Senhor confiou talento a mim e a você. Eu não sei quantos talentos ele colocou na sua mão, mas ele, quando lhe alistou no exército, ele disse: filho meu, eis que eu te chamei dos mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Aleluia! Eis que eu vou te entregar talentos para tu me enjoar, não é para enterrar não. A palavra do talento diz que a um ele deu 10 talentos, a outra ele deu 5 talentos e a outra ele deu 1 talento. E saiu para longe. E a Bíblia diz que, aleluia, é uma parábola sobre nome, que fez isso com os empregados, mas trazendo para o âmbito espiritual, é Jesus Cristo que confiou a sua igreja. Aleluia. E ele
foi para o Pai. A Bíblia diz que ele subiu para o Pai e está sentado à direita de Deus. Mas como ele é onipotente, onisciente e onipresente, ele também diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, glória a Ele Deus. pode estar lá, mas pode estar aqui, e ele está aqui. Porque nós podemos sentir a sua presença. Aleluia, glória a Deus. Mas trazendo para os talentos, você, aleluia, foi confiado os talentos. E eu não sei o que você fez com os seus talentos, mas o Espírito Santo me revela que tem muita gente com talento enterrado. Eita, glória. E o Senhor, aleluia, Ele fala para você, enterre rapidamente os seus talentos, Aleluia, Jesus. para que eu possa lhe colocar no muito, para que você possa ser fiel no pouco e eu lhe colocar no muito. Comece a granjear o seu talento, porque eu estou voltando. E no dia que eu voltar, eu não quero achar meu talento enterrado. Aleluia, Jesus. Eu quero achar ele multiplicado. Glória a Deus. Começa a granjear o talento que papai me confiou. Aleluia, Jesus. Porque ele, aleluia, está voltando e ele vai vir buscar os talentos. E um dia ele vai olhar, aleluia, e vai pedir as suas mãos para ver. Mostra-me as tuas mãos. O que tu tens para mim? Glória a Deus. O que você vai responder para ele naquele grande dia? Senhor, eu não tinha tempo para fazer a tua obra. Senhor, eu estava numa terra que chove muito. Senhor, a minha terra é muito quente, passa de 40 graus. Senhor, aleluia, eu tenho medo dos drogados. Senhor, eu não posso pegar uma bactéria no hospital. Eu tenho medo dos pesos, dos presídios. Senhor, eu não posso chegar perto das prostitutas que eu vou me contaminar. Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar. Senhor, eu sou apenas uma criança. Aleluia, o Senhor diz para você nesta noite. Não digas eu sou apenas um menino, porque aonde eu te mandar tu irás, e aonde eu mandar tu falar, tu falarás. Não tema diante de Deus. Se você que acha que é pesado de língua, o Senhor diz assim para você, como disse para Moisés lá. Aleluia! Diante da sarça ardente, ele disse: Moisés, não foi eu que criei o mundo e o surdo. Em outras palavras, não foi ele que criou a tua língua, a tua boca. Porque tu usa a tua língua para falar mal dos outros e não usa para pregar a palavra de Deus. Porque tu usa, aleluia, a tua língua, aleluia, para bater papo de todinho nas esquinas. E não tem coragem para dizer para aquele que está descendo ao inferno que Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Jesus quer te usar. Jesus quer falar através de você. Jesus quer te usar como sacerdócio real. Jesus quer te usar como nação santa. Jesus quer te usar como povo adquirido. Jesus quer te usar como testemunha dele na terra. Aleluia! A palavra de Deus diz que você foi separado. Você foi escolhido. Aleluia! A palavra de Deus diz que você foi cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que você, aleluia, tem que, aleluia, proclamar o Evangelho de salvação.